Oi! Não vi que você tinha chegado. Senta, fique confortável. Eu sou o Lucas, Adame Lenhardi. Eu sou o representante da equipe roxa e eu estou aqui para realizar a tarefa Literaturando da Gincana do Integrado de Casa. Eu vou apresentar um livro para vocês que a turma acredita que seja uma ótima sugestão de leitura para vocês enquanto estiverem na quarentena, enquanto estiverem confinados em casa. O livro que eu vou sugerir, que a turma vai sugerir, é o livro Viva para Contar, da autora americana Lisa Gardner, que é um romance policial, um suspense policial que tem diversos temas, que aborda diversos temas complicados, como doenças mentais, famílias disfuncionais, crianças com essas doenças mentais, com esses problemas, e como essa doença e como essas crianças com essas doenças afetam a relação familiar, o ambiente familiar de todas essas famílias que são envolvidas nessa história. Então, o livro possui 3 personagens principais e a história é narrada por essas 3 pessoas, que são 3 mulheres que são incrivelmente fortes, são pessoas muito batalhadoras que, apesar de todos os problemas que são encontrados através das páginas, que todos os problemas que ficam implícitos, que já aconteceram, a gente vê como elas têm força para levantar todos os dias e continuar para alcançar os objetivos que cada uma delas tem. A primeira personagem e a principal delas é a detetive Dede Warren, que é uma policial, é a clássica policial, uma mulher nos seus 40 anos, que é solteira, que não tem tempo para a vida amorosa, mas apesar disso ela ainda tenta, que é totalmente dedicada para a carreira, é uma pessoa séria, é uma pessoa que não quer dar o braço a torcer e que está sempre investigando as coisas, sempre dedicada no trabalho. A segunda personagem é uma sobrevivente, é a Danielle, é uma sobrevivente de um massacre familiar, em que o pai dela matou toda a família e ela é a única sobrevivente, e que hoje em dia é uma enfermeira psiquiátrica infantil, ou seja, ela trabalha num hospital com crianças que têm esses problemas mentais, essas doenças. E por fim, a história é contada também pela Victoria, que é uma mãe de uma criança que tem esses problemas, e nessa história é narrado como a vida é alterada, como essa doença, com uma criança, afeta todo o ambiente familiar e toda a história dessa mulher. A história começa com a detetive Dede Warren sendo chamada por um caso em que houve um massacre de uma família e toda uma família morreu pelas mãos do que se acredita ser o pai na época, e supostamente o pai cometeu suicídio. Daí acontece todo esse envolvimento, toda a questão dessa parte de investigação criminal, que eles descobrem que um dos filhos tinha problemas mentais e ele era internado nesse instituto que a Danielle trabalha, que é um hospital de assistência a essas crianças. E daí ele trabalhava lá, e daí a gente já tem essa ligação entre essa família, entre a detetive e o hospital, que depois vai se fortalecer com toda a história. E daí depois de alguns dias acontece outro massacre familiar, de uma família totalmente diferente dessa, que essa é uma família de classe média, que tem os problemas financeiros, que tem todas essas dificuldades de uma família assim, mas que vive no subúrbio de Boston. E aqui tem a família pobre, uma família totalmente desconjuntada, em que o pai é um traficante de drogas, a mãe já foi casada diversas vezes com diversos homens e que tem diversos filhos, um de cada homem assim, e toda essa família é assassinada, e existem diversas provas que começam a culminar para ver que não é bem assim como aparenta ser, que o pai matou todos. Então daí começa a investigar e eles descobrem que uma filha dessa família aqui também tinha problemas mentais, e ela era uma paciente desse mesmo hospital. Então a gente já tem toda essa ligação, e daí eles começam a investigar, e eles descobrem que o centro de todos esses assassinatos é o hospital. E daí a Victoria, que tem o filho com essa doença, decorrer de alguns eventos que vão acontecendo no livro, a filha da Victoria também vai parar nesse hospital. E eu realmente não quero falar tudo, porque é uma sugestão, eu não quero dar spoilers do que acontece com o final do livro. Mas é uma história sensacional, que se desenvolve, isso daqui é uma parte pequeníssima do que acontece,
de todos os tópicos que são abordados na história, que é uma história muito divertida, né? Mas é uma história muito interessante, que você entra de cabeça no livro e que você não para de virar as páginas para ver o que vai acontecer. Ele te agoniza, te deixa emocionado, te deixa irritado às vezes, mas é sensacional. Então essa fica a nossa recomendação, a recomendação da equipe roxa para vocês, que a gente acredita que como esse livro possui personagens muito fortes, assim como a nossa equipe, a nossa turma, que é uma turma de pessoas que, apesar das coisas às vezes não darem do jeito que a gente deseja, não saírem da maneira que a gente quer, a gente sempre continua batalhando, a gente sempre continua forte na situação que a gente quer, no que a gente acredita, batalhando para alcançar o melhor da gente. Então eu acho que fica assim, essa é a recomendação aqui do livro, que eu só tenho esse panfletinho aqui, mas que eu não tenho a versão física do livro aqui em casa, mas essa é a recomendação da nossa turma. Espero que vocês tenham gostado e tchau!